pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar de um assunto muito importante também na química, que são soluções. Esse assunto cai muitas vezes em provas e em Enem. E é um assunto que envolve muitas outras aprendizagens, como por exemplo solubilidade, concentração ácida, reações de precipitação, como que os metais e os não metais reagem. Por isso mesmo, futuramente, pretendo trazer outros vídeos que vai falar mais profundamente sobre esses assuntos. Mas mesmo assim, resolvi já abordar eles, porque aqui um assunto vai muito de encontro com o outro, tem muitas referências. Por isso mesmo já é muito importante terem ideias de muitas coisas. Mas olha só, afinal, o que é uma solução? Uma solução é sempre um soluto e um ou mais solutos, pode ser vários, mais um solvente que dá uma mistura homogênea. Ou seja, o soluto se mistura, se dissolve no solvente, dando assim uma mistura homogênea. Exemplos do dia a dia. Podemos falar da água normal e o sal de cozinha. O sal de cozinha é o soluto e a água é o solvente. Ou seja, nós dissolvemos o sal na água, nós misturamos o sal na água e dá o quê? Uma mistura homogênea. Por que falamos que o sal é o soluto? Porque é o que estamos a dissolver. E o que dissolve? A água. Por isso mesmo que a água é o solvente. Também podemos falar muitos outros exemplos. Leite com chocolate. O leite é o solvente e o chocolate é o soluto. O chocolate se dissolve no leite, mas o leite que dissolve o chocolate. E, por acaso, como já disse, é uma dissolução. Ou mesmo as tintas. Tem muitas tintas que precisamos dissolver antes de usar. Muitas vezes dissolvemos ou na água ou num determinado tipo de solvente específico. No caso, o solvente seria a água e o soluto seria a tinta, porque é a água que dissolve a tinta para podermos usar, sendo sempre originando assim uma mistura homogênea. Só que também quero que tenham a ideia de que a solução sempre está no estado sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, existem soluções sólidas, existem soluções gasosas, existem soluções líquidas. O exemplo de solução gasosa é o próprio ar que respiramos. Como solvente está o nitrogênio e soluto outros gases, como por exemplo o dióxido de carbono e o oxigênio. Então, nós temos o oxigênio e o dióxido de carbono, mas também muitos outros gases, mas eu vou referir esses dois principais, misturados no nitrogênio. Mas o nitrogênio, por assim dizer, é o que dissolve esses gases, que é o dióxido de carbono e o oxigênio. Mas eles, ao mesmo tempo, estão misturados, estão no meio do nitrogênio, mas é ele que os mistura. Também temos misturas homogêneas líquidas, bem mesmo exemplo da água com sal, mas também pode ser água com açúcar. No estado sólido, o bronze. O bronze tem como principal solvente o cobre. Ou seja, nós temos vários corpúsculos de cobre, mas no meio dos corpúsculos de cobre nós temos os corpúsculos de estanho. Ou seja, o estanho foi dissolvido no meio dos corpúsculos de cobre, mas é o cobre que dissolveu os corpúsculos de estanho. O aço também é a mesma coisa, nós temos corpúsculos de ferro e no meio dos corpúsculos de ferro nós temos os corpúsculos de carbono, lembrando que são sempre homogêneos. O ferro é o que dissolveu o carbono e o carbono é o que está dissolvido no ferro. Só que muitas vezes, na química, muitos
Quando vamos fazer muitas reações, usamos, por exemplo, compostos iônicos. Esses compostos iônicos são sempre sólidos a temperatura ambiente. Composto iônico é sempre um composto em que é a junção de um não metal e um metal. Por exemplo, o óxido de sódio é um composto iônico, porque nós temos um não metal, que é o oxigênio não é um metal, e o sódio. O sódio é um metal. É sempre um exemplo. E muitas vezes, como esses sais estão a temperatura ambiente, é muito mais fácil trabalhar com eles se eles estiverem dissolvidos num determinado solvente. Por exemplo, se você quer juntar sal de cozinha mais açúcar, qual que é mais fácil? Qual que dá um produto melhor de se trabalhar? Você realmente pegar em si o sal e em si o açúcar sólidos e juntar os dois? Não funciona tanto, pois não? Porque mesmo assim você vai conseguir discernir ali os corpúsculos do sal e os corpúsculos do açúcar. Mas agora, imagine se você pegar o sal de cozinha e dissolver na água, e depois pegar o açúcar e dissolver na água e misturar essas duas soluções dissolvidas na água em uma só. Não fica muito melhor? Não é muito melhor de se trabalhar? Você não vai estar a misturar melhor as misturas e não vai conseguir trabalhar melhor nelas, não vai conseguir misturar melhor elas em si? Claramente que sim. Por isso mesmo que na química usamos dois principais solventes, a água e o álcool, para misturar os solutos, como por exemplo os compostos iônicos. Aqui eu usei um exemplo de uma solução sendo uma mistura homogênea no estado líquido, o sulfato de cobre 2. O sulfato de cobre 2 é sólido a temperatura ambiente, representa-se pela fórmula química CuSO4, sendo aqui o íon sulfato e esse o íon cobre, ou seja, sim, é sólido a temperatura ambiente, é um composto iônico. E como solvente eu usei, vou citar dois, que é a água e o álcool. Mas ainda assim muitas vezes preferimos a água. Ou seja, como que vamos trabalhar com o sulfato de cobre sendo soluto? Ou podemos dissolver o sulfato de cobre na água, sendo a água um solvente, ou podemos dissolver o sulfato de cobre no álcool, sendo o álcool o solvente e o sulfato de cobre um soluto, para trabalhar mais facilmente com ele no laboratório. Então, olha só, numa equação química, nós temos os reagentes, ou seja, uma equação química sempre temos, numa equação química temos os reagentes e temos uma setinha e nós temos os produtos da reação. O que são os reagentes? É tudo aquilo que vamos usar, tudo aquilo que vamos juntar para dar alguma coisa. Então, uma água com sal, vai dar uma água salgada, certo? Então, primeiro usamos a água e o sal. A água e o sal são os reagentes, ou seja, é aquilo que vamos usar para dar alguma coisa. E qual que é o produto final? Qual que é a substância final? É a água salgada. Por isso mesmo, é o produto da reação. Os reagentes é tudo aquilo que nós misturamos, a água e o sal. Fazemos uma seta e depois no final nós temos os produtos da reação, que é o que origina. Quando juntar os reagentes, quando juntar as coisas, quando vamos juntar
o que vai dar, o que origina. Isso é os produtos da reação. Então, numa equação química, voltando no sulfato de cobre, se usarmos como principal solvente a água, o certo é água, H2O, mais o sulfato de cobre 2, origina o quê? Aqui uma coisa, um detalhe muito importante. Porque isso aqui é uma transformação física. Como assim uma transformação física? Aqui não se origina, aqui não forma nenhuma substância nova. Aqui nós apenas estamos mudando o estado físico em si da substância, porque a substância, o sulfato de cobre 2, estava no estado sólido. Agora estamos dissolvendo ele na água, mas é uma transformação física. Por quê? Porque não se originou nenhuma nova substância. E por isso mesmo falamos que é o sulfato de cobre dissolvido na água, não é nenhuma nova substância, pois não? Ok. Como que representamos isso numa equação química? Colocamos a palavra aqui, que é aquoso. Por quê? Porque o sulfato de cobre dissolvido na água dá o sulfato de cobre aquoso. Qualquer tipo de soluto dissolvido na água dá uma substância aquosa. Por isso mesmo, sulfato de cobre na água dá sulfato de cobre aquoso. E representamos isso numa equação química entre parênteses a palavra aqui. Agora, por exemplo, se ainda com sulfato de cobre usarmos como solução o álcool, nós temos como reagentes, ou seja, as coisas, por assim dizer, que vamos misturar, o álcool como solvente e o sulfato de cobre como soluto. Não se origina uma nova substância. Por isso mesmo, é uma transformação física causada por dissolução, porque vamos misturar tudo. Por isso mesmo, vai dar o sulfato de cobre, só que vai ser o sulfato de cobre alcoólico, porque ele vai estar dissolvido no álcool, não é aquoso. Seria apenas aquoso se fosse na água. Mas como é no álcool, é alcoólico. Representamos como numa equação química, entre parênteses, as primeiras 3 letras da palavra álcool. ALC. ALC. Uma substância, uma solução alcoólica. AQ, uma solução aquosa, certo? Um soluto dissolvido no solvente, cujo que água dá uma solução aquosa. Um soluto dissolvido no álcool dá uma solução alcoólica. E como que nós lemos o caráter da solução? Então, por exemplo, se juntássemos a água mais o sal de cozinha, daria uma solução aquosa. Então seria o estado de cozinha, o sal de cozinha aquoso. Como que iríamos ler? Seria uma solução aquosa de sal de cozinha. Nesse caso, com o sulfato de cobre, é uma solução aquosa de sulfato de cobre. Agora, se fosse o sal de cozinha dissolvido no álcool, como seria? Seria uma solução alcoólica de sal de cozinha. Sim, na palavra, sim, como falamos, não é? Mas o termo científico seria cloreto de sódio. Solução alcoólica de cloreto de sódio, porque esse que é a fórmula de sal, que é a fórmula química do sal de cozinha, NaCl. Nesse caso, é solução alcoólica de sulfato de cobre, porque está dissolvido no álcool. Só que quando falamos na solução, por conta de estarmos a dissolver um soluto no solvente, nós temos uma coisa que se chama solubilidade. O que é solubilidade? É a determinada quantia de soluto que se dissolve numa determinada quantia de solvente a uma certa temperatura. Por que estamos a citar o fator temperatura? Porque muitas vezes, ou grande parte, depende do sal, quando
aumentamos a temperatura, depende do soluto, depende do sal, depende do soluto, depende muito do soluto. Mas muitos solutos, quando aumentamos a temperatura, ele se dissolve muito mais no solvente, a sua quantia aumenta. Exemplo, o sal de cozinha numa água fria se dissolve menos ou mais do que o sal de cozinha na água quente. O sal de cozinha se dissolve mais e melhor na água quente. Até mesmo a quantia. A água fria dissolve uma maior ou menor quantia de sal de cozinha? Uma menor. Agora uma água quente. A água quente dissolve maior ou menor quantidade de sal de cozinha? Dissolve uma maior quantia de sal de cozinha. Isso mesmo. Podemos falar que a temperatura impacta. Muitas vezes, quanto maior a temperatura, maior é a disposição do solvente dissolver o soluto. Mais ainda, uma maior quantia de soluto, muitas vezes dissolvido. Depende do soluto. Mas, para muitos solutos, quanto maior a temperatura, maior quantidade se dissolve naquele solvente. Mas, mesmo assim, existem sais insolúveis ou muito pouco solúveis que se dissolvem muito pouco num determinado solvente. Um exemplo, vamos supor que temos um sal que a 20 graus, um soluto. Aqui nesse caso, quando eu falo de sal, também estou a me referir a solutos. Vamos supor que a 20 graus, uns 20 gramas de um sal se dissolve a 1 centímetro cúbico daquele solvente. E depois que 40 gramas desse sal, de outro sal, se dissolve a 1 centímetro cúbico daquele solvente. Ou seja, esse gráfico permite saber quantos gramas de soluto se dissolve a tanto de solvente. Um exemplo, vamos por assim dizer que 100 gramas de sal, lembrando que esse é um exemplo, se dissolve a 1 centímetro cúbico de água a 20 graus. Mas 200 gramas de açúcar se dissolve a 1 centímetro cúbico de água a mesma temperatura, os dois à mesma temperatura. Qual que é mais solúvel? Qual que tem maior valor de solubilidade? A água com açúcar, certo? Porque os dois se dissolvem a mesma quantia de solvente, só que há muita mais quantidade de soluto e outro há muito menos. Enquanto que 1 centímetro de água, 1 centímetro cúbico de água dissolve apenas 100 gramas de sal, 1 centímetro cúbico de água dissolve 200 gramas de açúcar. Portanto, o açúcar é muito mais solúvel. O valor de solubilidade dele é muito maior do que o de sal. E por isso mesmo conseguimos saber quanto de soluto que se dissolve a uma determinada quantia de solvente. E conseguimos perceber e identificar muitas vezes sais insolúveis. E isso é dado por meio de gráficos. Entramos na parte da solução. Porque uma solução pode ser diluída, concentrada ou saturada. Ou seja, nós temos o soluto e pegamos uma parte consideravelmente ainda dentro dos valores de solubilidade, um soluto dentro dos valores de solubilidade, ou seja, se dissolve no sal, mas muito pouco. Voltando ao exemplo, 100 gramas de sal se dissolve a 1 centímetro cúbico de água. Então, uma solução diluída aqui seria, por exemplo, somente 2 gramas de sal em 1 centímetro cúbico de água. Por quê? Porque ainda está nos valores de solubilidade, mas existe muito pouco soluto. Há mais solvente do que soluto. A solução está muito fraca. Por isso mesmo é uma solução diluída. Agora, com
concentrada é quando realmente está ali nos valores de solubilidade, está bem perto dos valores máximos de solubilidade. Se dissolve no máximo 100 gramas de sal em 1 centímetro cúbico de água, podemos falar que uma solução concentrada é em 98, 99, 97, ou seja, tem mais soluto do que a solução diluída, sim, está mesmo dentro dos parâmetros do valor de solubilidade, até um pouquinho ali mais no máximo. É uma solução que é concentrada, que tem uma quantia considerável de soluto. Agora, uma solução saturada é quando ultrapassa o valor de solubilidade. Então, se o valor máximo do sal é 100 gramas por centímetro cúbico de água, se nós colocamos 150 gramas, ele não vai dissolver todo o sal, porque passou dos valores de solubilidade. Então, o que vai acontecer? Vai precipitar. Isso acontece muitas vezes, não é? Quando colocamos muito sal de cozinha na água, o que acontece? Nós vemos que o sal de cozinha fica ali, no fundo, por exemplo, do copo ou do determinado recipiente em que dissolvemos, porque ultrapassou os valores de solubilidade. O solvente já não consegue dissolver mais, porque já passou dos valores máximos de solubilidade. E por isso mesmo, aquele sal que ficou ali no fundo é o precipitado, é o sal que o solvente não conseguiu dissolver. Por isso mesmo, falamos e citamos a reação de precipitação. Muitos acham que uma reação de precipitação é só um sal solúvel, mais um sal solúvel que dá outro sal solúvel e insolúvel, mas nem sempre. Nem sempre, porque nós também temos algumas regras das reações de precipitação. Mas, antes de tudo, saibam que uma reação de precipitação nem sempre é essa regra. Uma reação de precipitação é tudo aquilo que se precipita. E aqui existe uma precipitação, por isso mesmo podemos falar que é uma reação de precipitação. Por quê? Porque o sal que se precipitou é aquele que não foi dissolvido, porque passou dos valores de solubilidade. Ok, e nós também temos a concentração mássica. A concentração mássica de uma solução segue essa seguinte fórmula. É C igual a massa a dividir por volume. Volume da solução, ou seja, a massa que estamos falando aqui é a quantia de soluto. E o volume é o volume da solução inteira em si. Ou seja, é a quantia de soluto a dividir pelo volume total da solução. Voltando do exemplo da água com sal de cozinha. Nós colocamos a quantia de sal de cozinha a dividir pela água, a dividir pela solução inteira. Pela mistura já da água com sal de cozinha. Isso vai dar um determinado valor, e esse valor é quanto de soluto que existe em cada, por exemplo, centímetro cúbicos da solução. Então, é basicamente quanto de soluto que existe a tanto dissolvente. No caso, por exemplo, seria, repetindo novamente, o sal de cozinha dissolvido na água e a quantia de sal de cozinha que dissolvemos. Então, a quantia do sal de cozinha que dissolvemos a dividir pela solução já feita. O sal mais água de cozinha dá quanto de sal de cozinha que tem a cada centímetros cúbicos, por exemplo, daquela solução. Geralmente pode ser gramas por centímetro cúbico ou algo assim. Pode estar em vários valores, pode ser miligramas, pronto. E a solução pode ser sim uma transformação física, como por exemplo o sulfato de cobre. O sulfato de cobre mais água, não se forma uma nova substância, nós apenas estamos colocando sulfato de cobre sólido dissolvido na água, ou seja, estamos a modificar o seu estado físico para trabalharmos melhor com ele. Pronto, é uma dissolução, não se forma uma dissolução, não se forma novas substâncias. Só que muitas vezes, quando vamos fazer uma solução, pode haver uma transformação química.
ou seja, pode originar novas substâncias. Uma solução pode ter um solvente e um ou mais solutos. Um exemplo de uma solução com apenas um soluto seria, por exemplo, o metal, apenas o sódio é um metal, ou o potássio, apenas o potássio, que também é um metal, apenas o magnésio, certo? Agora, mais solutos podemos falar, por exemplo, de compostos iônicos, que engloba vários elementos químicos, porque sim, é diferente de somente o sódio, Na, é diferente, por exemplo, do sulfato de cobre. Aqui nós temos o mais solutos e aqui temos apenas um soluto, ou seja, pode ser um ou mais solutos. Exemplo de somente um soluto é um metal, é uma substância elementar, é uma substância metálica e é representada pelo símbolo químico, somente o símbolo químico. Agora, um ou mais solutos é uma fórmula química. Por que é uma fórmula química? Porque são várias substâncias. Quando juntamos vários símbolos químicos, quando tem mais de um símbolo químico, é uma fórmula química. Aqui nós temos o símbolo do cobre, também temos aqui o íon sulfato, mas também engloba aqui o enxofre e o oxigênio, ou seja, é uma fórmula química. Isso aqui é somente um elemento, um símbolo químico, é um metal, e este engloba vários elementos químicos, ou seja, é mais que um soluto, e é um composto iônico, porque eu tinha dito que era um metal mais um não metal. Ok. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a transformação química da solução origina do metal. Ou seja, se usamos um solvente como água e um soluto como um metal, origina um hidróxido. Toda vez que juntamos o metal, pode ser magnésio, potássio, sódio, tudo que é do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica, principalmente, mais água origina um hidróxido. Um hidróxido de caráter básico, não é mesmo? Acima de 7 na escala de pH e torna rosa carmim a solução de fenolftalina, porque fenolftalina é algo que é um indicador ácido-base, ou seja, nós conseguimos saber se a solução é básica ou ácida, porque a solução de fenolftalina fica rosa carmim apenas numa solução básica, não fica incolor na solução ácida. Portanto, um metal mais uma água dá um hidróxido. Isso aqui é uma substância, se formou uma nova substância. Isso aqui é uma nova substância, se formou uma nova substância e libertou hidrogênio. Ou seja, sempre que tem metal, mais uma água forma um hidróxido, que é uma nova substância e é uma transformação química e sempre liberta hidrogênio. Nessa reação química, sempre liberta hidrogênio. Agora, também pode ser não metal mais água, só que a diferença é que o não metal mais água forma ácidos, não hidróxidos. Metal mais água forma hidróxidos, não metal mais água forma ácidos. E tanto hidróxidos quanto ácidos são novas substâncias, por isso mesmo é uma transformação química. Por quê? Porque o soluto é o metal ou o não metal e o solvente é a água. Então, todas as vezes que o não metal sendo o soluto, entra em contato com a água, sendo o solvente, forma uma substância, que é o hidróxido, no caso do metal, ou ácido, no caso do não metal. Ou também pode ser óxidos desses metais e não metais, que sim tem uma diferença. E que temos a colocar o metal em contato direto com a água. Agora, o óxido do não metal, ou do metal, basicamente, ele já reagiu com o oxigênio e formou o óxido. Por exemplo, nós temos o óxido de magnésio, o óxido de potássio, mas nós também temos o óxido de enxofre, certo? Porque o metal reagiu com o oxigênio formando um óxido. Por que é diferente? Porque
ele não liberta hidrogênio, ok? Ele não liberta hidrogênio, mas forma ácido. Óxido de um metal. O óxido do metal, por exemplo, o óxido de potássio, ou o óxido de sódio, que é o exemplo que eu coloquei aqui, mais a água, forma hidróxido de sódio. Também forma hidróxido. A diferença é que não liberta hidrogênio. Essa é a principal diferença. Um é metal mais água, forma hidróxido. O outro é o óxido do metal, que já reagiu com o oxigênio, mais água, mas ele não liberta hidrogênio. Agora, o óxido do não metal reagiu com o oxigênio, formando um óxido, mas a água forma um ácido, mas também não liberta hidrogênio, o que seria diferente se fosse eles em si, sem ser oxidado, mais a água. Olha só, quando vamos um óxido do metal mais a água, é uma ligação iônica. Por quê? Porque nós estamos a juntar um metal mais um não metal, o sódio. É um metal, ok? Sódio é um metal. O óxido gera mais o oxigênio para formar um óxido é o não metal, ou seja, o óxido do metal é um metal mais o não metal e já é uma ligação iônica por si só, porque tem o metal e o não metal. Mas a água origina hidróxido é uma ligação iônica, é uma substância iônica. A mesma coisa também se aplica ao metal mais a água. Metal é o não metal, a água é composto por elementos que não metálicos, por isso mesmo, forma uma ligação iônica. Agora, um óxido do não metal, ou o próprio não metal em si, mais a água, forma apenas uma ligação covalente e uma substância molecular. Por quê? Porque o não metal mais o não metal resultam em ligações covalentes em substâncias covalentes. E aqui eu tenho o exemplo do ácido carbônico, que fica vermelho na solução no azoturnesol. O azoturnesol é um indicador ácido base, porque ele fica vermelho na presença de ácidos. É o exemplo do dióxido de carbono mais a água, que dá ácido carbônico, uma nova substância. E aqui é uma ligação covalente, sendo assim uma substância molecular. Por quê? Porque todos esses elementos que estão aqui, tanto o dióxido de carbono quanto a água, são não metais. Não metal com não metal origina uma substância molecular, uma ligação covalente, porque não há metais envolvidos. E forma assim um ácido. E sim, está no sal aquoso, certo? Portanto, solução, transformação química, metal mais água ou óxido do metal mais água. Origina sempre hidróxido. Quando que liberta hidrogênio? Só quando é o metal em si mais a água, não o óxido. Também temos o não metal mais água e também temos o óxido e o não metal mais água, sempre originando ácidos. Mas nós também temos exceções, por exemplo, o monóxido de carbono e o monóxido de nitrogênio são substâncias moleculares, sim, porque aqui nós não temos nenhum metal envolvido, apenas não metais, e são substâncias moleculares, mas não formam ácidos, ou seja, monóxido de carbono mais monóxido de nitrogênio não formam ácidos. E além disso, não há nenhuma transformação química com os gases nobres, raros ou inertes. Grupo 18 da tabela periódica, ou seja, os átomos. Eles não formam soluções. Peço desculpas. Eles formam soluções, sim, porque eles podem se dissolver, mas não formam novas substâncias, ou seja, não passam por transformações químicas. Por quê? Porque uma transformação química é quando você junta dois produtos, aquilo que eu disse novamente, quando você junta os reagentes, ou seja, tudo aquilo que você vai juntar para dar alguma coisa, e o que faz com que eles originem novas substâncias é a instabilidade deles. Ou seja, um elemento químico precisa ser instável para fazer ligações químicas e originar novas substâncias. Os gases nobres, raros e inertes, eles são átomos estáveis,
Por isso mesmo, eles não se ligam, não formam ligações químicas e eles não formam nunca substâncias. Por isso mesmo, eles passam mais para a transformação física, porque eles podem se dissolver. Entretanto, não formam ligações químicas e por isso mesmo não passam por transformações químicas porque não formam novas substâncias. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. É uma matéria, assim, como eu disse, que está muito interligada com outras aprendizagens. Não se assustem com algumas coisas, porque, ainda mais até porque eu também ainda não expliquei o que são óxidos de metais, como que eles realmente se formam, mas é importante ter uma ideia de que, ok, tem uma transformação química, quando eu misturo eles com água, porque o metal mais uma água dá um hidróxido e o não metal mais a água dá um ácido, que é uma nova substância, ou seja, se forma uma nova substância. Eu acho que isso é a ideia principal que tem que ficar com a mente, é que se forma uma nova substância, sendo assim uma transformação química, diferente de ser apenas uma solução. Mas é esse vídeo, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever, que eu vou estar à disposição para responder. E sim, volto com mais vídeos para explicar concretamente o que é cada coisa, como se desenvolve e com exercícios também. Beijos!